O Dr. Fernando Motter também ama muito o trabalho que faz e para ele deixar a agenda dele de lado por uns minutinhos, né? Os atendimentos dos pacientes lá no Sionc para aparecer aqui no Viva Bem é sinal de que deve ter notícia muito boa para dar. Bom dia! Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu já colocar ali, ó, spoiler para você entender. Todos os dias conhecemos novas histórias e, com isso, várias lutas. A partir do momento que somos apresentados, começamos a escrever uma nova história juntos. Aprendemos que estar ao seu lado nos desafios é uma prioridade e, para nós, um valor. Inovamos porque todos os dias precisamos aprender mais e crescer. Essa missão é nossa. Pensando no bem-estar de nossas pacientes, recentemente adquirimos o Capelli, sistema de resfriamento do couro cabeludo que diminui a queda do cabelo durante o processo de quimioterapia. Com o auxílio de profissionais qualificados, o tratamento é feito através de uma touca rígida, fácil de operar e confortável ao paciente. Supera em performance os métodos historicamente utilizados. A queda de cabelo não é uma ameaça à vida, mas nós do Sionc incentivamos que nossos pacientes busquem as melhores alternativas no percurso da luta contra o câncer. Acesse sionc.com.br/Capelli. Acredite, isso importa. Acredite, isso importa. Por que faz sentido a pessoa se preocupar com a aparência dela, a queda de cabelo, sendo que salvar aquela vida ali é, né, aquilo que há de mais precioso? Você dizer, nossa, vou conseguir, né, ter uma vida mais longa através desse método, dessa técnica. Então, Vanessa, bom dia. Bom dia. Os pacientes, as pacientes, os pacientes também, homens, mulheres, né, principalmente as mulheres, são mais vaidosas, sofrem muito, primeiro, com a notícia de que estão com câncer, né? E as expectativas de cura e de sobrevida longa, como você falou, claro que são sempre o primórdio aí dos pensamentos da pessoa. Fica lá no topo. Sempre fica. Mas, principalmente na mulher, bate muito a vaidade, né? Porque faz parte intrínseca da mulher realmente sentir-se bem, né? Olhar no espelho de manhã e se amar, e isso é muito importante, né? Claro, a gente sempre explica para a mulher, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, eu brinco com a mulher, eu vou ter que me cobrar em alguém, eu vou ter que me vingar na senhora, porque está caindo o meu cabelo, eu vou ter que me vingar na senhora. A gente dá risada, a gente quebra o gelo, né? Mas elas sentem muito. É uma das coisas que, em relação ao câncer, se pensa na cura. Mas em relação ao tratamento, a primeira coisa que pergunta, não pergunta se faz vômito, não pergunta se faz astenia, que a gente chama, que é o cansaço, não pergunta se o apetite diminui, pergunta, meu cabelo vai cair? É a primeira pergunta, principalmente das mulheres. Por que cai com a quimioterapia? Pois é. Então, assim, só complementando, eu acho muito importante, né, é claro que a gente sempre prima pelo tratamento em si, mas é muito importante a autoestima. Porque a autoestima, Vanice, ela está muito ligada ao sistema imune, que é o que a gente destrói durante a quimioterapia, a gente acaba com as células de defesa. E assim, a psique da pessoa, estando bem, a autoestima, ela ajuda muito, a gente percebe isso, que o alto astral muda todo o tratamento. Então é muito importante sim. Por que cai o cabelo? Potencializa o efeito do remédio, potencializa a nossa ação contra a doença neoplásica e potencializa o sistema imune dela contra infecções que podem aparecer no meio do caminho. Sua pergunta em relação a por que cai o cabelo com a quimioterapia, né, Vanessa? Bom, a quimioterapia, existem vários tipos de quimioterapia, né? Algumas quimioterapias caem o cabelo, outras não. Mas, basicamente, principalmente no câncer de mama, não tem muito como escapar ainda. Talvez, num certo período de tempo, a gente vai ter trabalhos científicos mostrando alguma superioridade de algum agente novo que não cai o cabelo, mas ainda o melhor tratamento é com agentes alopeciantes, ou seja, que causam queda de cabelo. Então, na mama não tem muito como escapar. Em alguns outros cânceres também. Então, algumas quimioterapias fazem queda de cabelo. Por quê? Porque elas destroem as células que estão em mitose, células que estão em reprodução. A gente tem células em reprodução boas e, no caso do tumor, tem células em reprodução ruins, que a gente quer matar. O citotóxico, o quimioterápico, ele age justamente na divisão celular. Então, se a gente tem tecidos bons se replicando, eles vão sofrer também. Por que a pessoa tem náusea? Porque a quimioterapia age sobre as nossas peles
de maneira muito agressiva, inclusive as peles de dentro. E é do para ser algo estômago. radical mesmo. Então assim, matar células que estão em replicação. A gente quer matar células que estão em replicação desordenada. Nem sempre a gente consegue ter um alvo específico e não lesar as boas. O cabelo, eu falei das peles internas, porque a pessoa vomita, porque a pele do estômago, a mucosa, a pele interna sofre. Muito bem. Acontece que a nossa pele, como um todo, os nossos epitélios, eles o tempo todo se regeneram. A gente troca de pele, a gente troca de intestino a cada 2 meses. As células nossas, em geral, elas vivem 2 a 3 semanas. Claro, eu não estou falando do sistema nervoso, em que o neurônio não se replica, mas a célula epitelial, por exemplo, que é a principalmente lesada nesse sistema, ela vive 2 a 3 semanas. Então, se a gente bate naquelas células matrizes, que estão produzindo novas peles, então a gente vai bater no cabelo, que é um epiderme, é uma célula que está em intensa replicação o tempo todo, para produzir matriz celular e para produzir o cabelo. Então ela sofre também. Depois de quantas sessões de químio, geralmente? Geralmente, já na 1 a primeira? 2. 1 a 2, já na primeira. Uns 15 a 20 dias depois. Tem algumas quimioterapias que a gente fala de rapid onset. Um dia cai tudo. E tem outras que vai caindo devagarinho. Mas a maioria Já no primeiro, começou a ser no máximo no usado segundo esse ciclo. aparelho, ou a gente está falando de algo que está chegando, então aos poucos vai ser colocado em prática? Esse aparelho é uma aquisição recente do Seon, que é o sistema Capelli. Ele foi adquirido recentemente, é uma tecnologia inovadora. Ele está há mais ou menos 3 meses no nosso estabelecimento, mas o pessoal estava em treinamento. Então, recentemente, nos últimos dias, é que foi usado pela primeira vez. A pessoa, enquanto faz a sessão de químio, fica com aquela touca ali na cabeça. Exatamente. Como é que funciona isso Como é que tudo? funciona? Tem algum desconforto? Porque para a gente entender o Isso. sistema, que efeito é esse? O que é feito? O que é isso? Isso é um aparelho, né? Um aparelho de resfriamento, certo? Por que a gente vai resfriar o couro cabeludo? A gente vai resfriar o couro cabeludo justamente para evitar aquilo que eu acabei de falar, que é a quimioterapia agir sobre células boas. Como é que a gente vai evitar que o quimioterápico haja sobre células boas do couro cabeludo? Evitando a circulação por lá. Fazendo o quê? Vasoconstrição. A gente fechando os vasos sanguíneos, que acontece quando a gente tem frio, a gente fechando o vaso sanguíneo do couro cabeludo, a gente evita que o quimioterápico circule por lá. E ele haja onde a gente quer que haja. Ele faça o efeito onde a gente quer que faça o efeito. E não no cabelo. A princípio, a não ser que a pessoa tenha uma neoplasia no couro cabeludo, a gente quer que o câncer, o tumor, a neoplasia desse paciente seja combatido em outro lugar e não no cabelo. Como que funciona? Existe um aparelho chamado Fredo, que é basicamente um refrigerador de rodinhas, é um aparelho de alta tecnologia portátil, que resfria o ar ambiente em até menos 35 graus, é muita coisa. E isso é utilizado em uma gama de procedimentos médicos, laser terapia, crioterapia, na dermatologia, na cirurgia vascular. E esse aparelho, ele é conectado então a esse sistema novo, que é um sistema Capelli, que é um tubo de plástico de alta resistência, não quebrável, de última tecnologia, que é conectado a uma touca, e essa touca, com a devida higiene, com o devido uso de uma outra touca que é trocável e descartável para todos os pacientes, mas essa touca, então, com vários modelos para adequar de maneira correta a cabeça da pessoa, com 5 modelos, ela é adequada, então, ao couro cabeludo da pessoa. Quanto tempo? 30 minutos antes de cada sessão. E depois, durante todo o tratamento, 30 minutos antes começa, durante toda a infusão, o recebimento das drogas, e até 120 minutos depois. Então, quer dizer, depende muito... A pessoa tem que estar disposta também a... Isso. Então, assim, a quimioterapia, ela já, dependendo das drogas que são utilizadas, ela já é um pouquinho longa, né? Sim. Então, a pessoa vai receber durante 2, durante 4 horas, durante 6 horas. Então, a gente vai aumentar isso um pouquinho. Se era de 4 horas, vai para 6, né? E Mas tem todo uma o boa preparo antes. recompensa, então... Exato. Tá valendo. Quais os efeitos? Você me perguntou o que causa. A pessoa sente algum desconforto? Sim, ela sente um pouco de frio, por isso que ela é protegida, tem protetores auriculares de silicone próprios da Fabinject, que é a fábrica. Exato. Existe toda uma proteção com uma toalha no pescoço, a pessoa veste uma mantinha no corpo, né? Sente frio, né? Sente um pouco frio. E o desconforto é o quê? A cada 30 minutos é molhado o couro cabeludo. É todo molhado antes, mas a cada 30 minutos existe vamos dizer assim, um refresh ali, com nova água no couro cabeludo. Então, nesse momento é que se pode ir ao banheiro.
Então a pessoa fica um pouco presa ali, né? Porque está infundindo líquido, dá vontade de ir no banheiro. Então a gente tem essa higiene, tem essa orientação de falar assim, ó, vamos ir. Mesmo que você não esteja com vontade, vamos aproveitar e vai agora no banheiro. Carrega a sua bombinha de difusora, vai até o banheiro, porque depois vai ser difícil, porque daí vai interromper, vai diminuir talvez a eficácia. Então, assim, a pessoa fica ali usando esse aparelho durante algumas horas, resfria o couro cabeludo. E outra coisa que pode acontecer pelo próprio quimioterápico e é um pouco potencializado pela touca, é um pouquinho de dor de cabeça. Né? Mas, em geral, é bem tolerado. Evita completamente a queda ou sim, pode cair? Pode cair, Vinícius. Vamos dizer assim, a eficácia não é de 100%. Ela gira em roda de 70% a 80% de sucesso. Mas a grande maioria dos pacientes vão ter algum grau, vão experimentar algum grau de benefício. Por exemplo, uma alopécia grau 4, em que a pessoa perderia todo o cabelo, ou praticamente todo o cabelo, ela se torna uma alopécia de grau 2, em que os fios ficam mais rarefeitos, mas ela não perde todo o cabelo. Né? Então, isso ajuda também a autoestima, né? Porque, eventualmente não muito raramente, os pacientes têm eventos da família, uma formatura, um evento importante para ela, durante justamente o tratamento. E ela quer muito ir, ela quer se sentir bonita, ou bonito, enfim, e isso faz muita diferença. Não quer os holofotes só nela, né? O Exato. foco todo ali, dizendo porque a primeira coisa, né? O impacto chegou de lenço, chegou com uma peruca, está muito diferente do que costumava, né, ser. Então, a pessoa já passa a lembrar mais do problema de saúde da outra do que no contexto todo que está acontecendo ali. Alguém não pode usar mesmo que queira? Olha, que chegue lá e diga assim, gostaria muito? Tem alguma contraindicação? Raríssimos casos, Vanice, porque basicamente o couro cabeludo que esteja razoavelmente saudável, que não tenha assim, uma dermatite seborreica gravíssima, uma lesão eventualmente, até por uma quimioterapia prévia, de repente faz uma lesão, uma úlcera, uma ferida feia. Melhor não uma mexer. ferida que ainda está em tratamento, infectada no couro cabeludo, ou no caso que eu falei antes, no caso do câncer ser ali, porque a gente quer que a quimioterapia circule ali. Essas aletas que fazem um fluxo turbulento de ar, que essa é a tecnologia nova desse aparelho e que circulam o tempo todo ali, fazem realmente não circular sangue de maneira adequada no couro cabeludo. Então não vai nutrir de maneira adequada nesse momento com o quimioterápico, que é o que a gente quer. Né? Não vai afetar jamais, num outro processo, por exemplo, em que o câncer não seja ali, o efeito da químio. Não diminui o efeito da químio. Não, de maneira nenhuma. Não atrapalha de forma alguma. A pessoa pode ficar segura, confiante em relação a isso. Absolutamente, né? Inclusive já existia algo parecido? Existia sim, já tem alguns anos que inclusive no exterior já foram criadas essas tecnologias de toucas de resfriamento capilar para tentar preservar o bulbo piloso, né, o folículo pilar. Então o que acontece? Existia, mas um engenheiro brasileiro dessa indústria brasileira, chamada Fabinject, melhorou isso. Engraçado, né? Uma máquina brasileira, olha que orgulho. Porque normalmente a gente fala assim, inovação, máquina importada. Veio da Europa, veio dos bacana, né? Porque então ele melhorou, então hoje em dia a melhor tecnologia que existe é brasileira. Inclusive ela foi desenvolvida nos primeiros pacientes que usaram. Foi em um hospital de ponta, que é referência em oncologia no Brasil, que é a Beneficência Portuguesa, o Hospital Sírio-Libanês, que fica no complexo da Beneficência Portuguesa, é lá que se usou as primeiras vezes, né, e que foi, vamos dizer assim, patenteado, né, por essa indústria, essa tecnologia. Então, é muito bacana. E a máquina também tem diferença em relação às máquinas prévias, porque ela pode ser usada o tempo todo. Ela é uma máquina que tem uma autossecagem, essa máquina Fredo, que eu falei que é a base que manda o ar frio, ela pode ser usada o dia inteiro. Então, assim, paciente, eu não vou poder fazer em ti porque a dona Maria já usou o aparelho hoje, não pode. É o que acontecia. Para não extrapolar. Exato. Então, o que acontecia é que o aparelho era usado e tinha que se esperar ou não usar mais por um período de tempo. Agora, esse não, ele pode ser usado o dia todo. Então, pode beneficiar vários pacientes. Com muitos testes, bastante pesquisa. Exato. Tem com várias base pesquisas. Em estudos, Isso, tudo. ele foi aprovado, né? Um aparelho, assim, todos esses aparelhos usados em saúde, usados no corpo humano, eles têm que ser submetidos a testes rígidos da Anvisa, do Inmetro, né? Então, ele passou pela Agência de Vigilância Sanitária. Por quê? Porque mostrou estatisticamente melhora, então isso está comprovado, né? Só de eu compartilhar, né, que o Dr. Fernando Mota vinha aqui hoje, o pessoal já começou a mandar no direct lá do Instagram. Ai, o Dr. Fernando, manda abraço pro Dr. Fernando, depois eu passo também para você, porque o pessoal ama demais a equipe do SEON, que todo mundo é super respeitado lá, tem fama de ser muito humano também, né, sempre no tratamento, que a gente sabe o quanto os equipamentos, a alta tecnologia, né, sim, faz diferença, conta pontos nessa história, mas só
de ter o teu olhar ali, de fazer essa piada, né? Ah, eu tô perdendo cabelo, você também... Então, é um jeitinho de fazer com que as coisas fiquem mais leves, Claro. mesmo quando tudo é bastante Com delicado. certeza. Infelizmente, o aparelho não vai poder ser usado em casos como o meu, porque ele não cura uma alopecia prévia, né? Ele não cura, né? Porque sim. pode surgir essa dúvida, né? Brincando aqui comigo, mas Sim. pode surgir essa dúvida. Ele não cura uma alopecia já instalada, né? Ou então uma alopecia causada pela radioterapia, quando você irradia diretamente os folículos pilosos e aí mata o folículo piloso, não tem jeito, né? Mas a gente está falando de prevenção em relação à quimioterapia. Quimioterapia. Né? Então, a alopecia, que é aquela de cabelo prévia, principalmente causada pela testosterona e derivados da testosterona no sexo masculino principalmente, não vai ser terapêutico. É outra coisa. Não, ele é preventivo. Sim, entendi. Muito obrigada, doutor. Obrigado Volte você para lá, pelo convite. para a tua missão de Vamos lá vida atender os maravilhosa. pacientes.